Cara, não adianta. Educação sempre vai ser o ponto principal de qualquer crescimento. É isso mesmo. Eu sempre falo, aqui a gente do back-office, a gente tem que deixar o colaborador que vai para bordo confiante, seguro, que ele vai para bordo, ele vai desembarcar, e quem está em terra da família dele vai ter um apoio, vai ter um aporte. Fala, turma, tudo bem? Mais um episódio do Grovecast, o podcast para quem vive de resultado. Agora eu estou aqui com um convidado muito especial, mais um de nossos clientes que fazem parte do ecossistema da Grove Hub. Eu tenho o prazer de trazer aqui hoje para a mesa, para discussão, para entregar muito conteúdo bacana para vocês. Um cara que é flamenguista, se é flamenguista já é do bem, já tem uma conexão maior com a gente. Ele é gerente geral de uma gigante do mercado também de óleo e gás, prestadores de serviço assim como nós também. E eu quero apresentar para vocês hoje, estou aqui com o Matheus, gerente geral da Vertical Group. Matheus, seja bem-vindo. Eu quero te agradecer pela presença aqui no nosso podcast. Dizer para você que a ideia do nosso podcast é levar conteúdo de valor para quem é empreendedor, para as empresas do nosso segmento, falar um pouco mais para elas sobre quais são as dores que nós resolvemos, né? E trazer também muita clareza para esse mercado que carece, né, de informação de valor, de estratégia e de bons fornecedores, assim como a Vertical Group. Seja bem-vindo. Com certeza. Obrigado, Wander. Bom dia, pessoal. Agradeço aí o convite da Groove para estar participando desse podcast, bem interessante aí. Vamos em frente. Legal. Bora, vamos para cima. Vamos. Bom, Matheusão, queria que você falasse um pouquinho sobre você antes de falar da empresa. Tá. Queria que você falasse um pouco sobre você, o que você gosta, quais são os seus hobbies, qual é o seu propósito inabalável, o que motiva você a sair todo dia da cama. Fala um pouquinho pra gente aí. Não, perfeito. Meu nome é Matheus, eu sou engenheiro mecânico de formação. Atualmente estou atuando como gerente geral da Vertical. Sou pai de 3 meninas, marido de uma esposa maravilhosa. Meu propósito assim é sempre trabalhar para trazer o melhor para eles, né? E ser um ponto diferencial no mercado, né? Sempre trago isso, que sou um cara que não sou perfeito em tudo, mas sou às vezes cabeça dura, mas sou muito aberto a ideias novas, às inovações, a toda a equipe e qualquer pessoa que venha trazer algo novo, né? A gente está em um mercado que ele precisa de inovação, então a gente está aqui em busca disso, né? A formação em engenharia me deu muito esse propósito de gerenciar esse processo, de ter uma visão mais ampla de todo o processo e trazer essas inovações para dentro do mercado do offshore, né? O Matheus é um cara que é apaixonado por Fórmula 1, né? É um fã, idolatro de Ayrton Senna. Tem como hobby colecionador de miniaturas de Fórmula 1, é um dos meus hobbies. Inclusive, essa semana é Race Week, então tem corrida esse final de semana. Estamos lá assistindo todo o cenário. Então, esse é o Matheus, mais para a parte pessoal. Legal, cara, muito legal. Eu também sou fã de Fórmula 1, tem um quadro do Ayrton Senna na minha sala, muito legal. E lógico que as lembranças dele são muito boas, mas aquela curva Tamburello foi que marcou. Exatamente, ficou mais a história marcado, dele, né? Então é impossível não lembrar disso, né? Exato. Mas eu acho que nós somos uma geração privilegiada de ter tido a oportunidade de ver Ayrton Senna, né? Correndo, as entrevistas, o propósito dele, quando ele começou a confrontar todo o sistema. Aliás, eu tive a oportunidade de ver a série no Netflix. Sim, também vi. Cara, ficou muito boa. Muito boa. A história... É que mostrou um pouco mais do Ayrton fora das pistas, né? E quem não acompanhava pôde perceber, assim, o grande influente que ele era no meio de um esporte tão restrito. Né? Exatamente. E ele quebrou alguns paradigmas ali dentro do esporte, né? E quando ele começou a confrontar o sistema, então aí que começou a loucura. Então, cara, ele era um cara à frente da época dele, né? Exato. E eu acho que é um pouco assim do que o marketing agora da era digital vem tentando embutir dentro do petróleo e gás, que é algo sempre que foi muito engessado. Exato. Mas o marketing ele está entrando no petróleo e gás para evoluir bastante
essa questão dentro do óleo e gás. É bem interessante isso. Agora há pouco a gente estava batendo um papo com outro pessoal e nós falávamos sobre isso, né? Que o marketing, na verdade, ele está pavimentando o mercado, ele pavimenta o mercado para você. E quando a gente entra para o campo do marketing estratégico, e não somente da comunicação, né? Porque há ainda essa confusão em comunicação e marketing, a gente começa a entender que o marketing ele pavimenta, né? E que você pode usar ele de forma estratégica de acordo com o segmento, de acordo com o cliente, de acordo com a necessidade da empresa, porque e isso a gente está falando de marketing interno e marketing externo, quando a gente fala de inbound, outbound e endo, né? Então, realmente, quando a gente tem essa clareza com marketing, principalmente no nosso mercado que é muito técnico, então você trazer essa clareza para quem é muito técnico, o grande desafio enquanto marketing também é conseguir trazer clareza a esse conteúdo técnico de forma que ele seja lúdico para quem vai ver e entender. Cara, eu entendi, ele resolve exatamente essa dor e eu preciso dele. Então, quando a gente consegue transmitir isso para o mercado, a gente consegue ser mais eficiente. Então, marketing é extremamente estratégico para isso. E hoje uma das maiores dificuldades que os donos de empresa têm em analisar marketing é analisar o retorno sobre o investimento. Né? E às vezes, como o dono ele não tem, o pequeno, médio empresário, como ele não tem ferramentas de medição, ou as empresas que prestam serviço não se preocupam com isso, ele acaba não tendo o real valor percebido do marketing. E aí ele coloca o sobrinho para fazer o marketing dele. Exatamente. Né? O filho da cunhada, enfim, para fazer o que ele acha que é marketing, porque ele deposita a expectativa dele nos posts das redes sociais. E não é só isso. Né? E não é só muito isso. Além disso. É muito além disso. Agora, Matheus, queria que você falasse um pouquinho da Vertical, cara. Quanto tempo a Vertical está no mercado? Qual é o core business da Vertical? Para quem não sabe, né, o core business é o negócio principal, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da história da empresa, como ela surgiu e o tamanho dela hoje. E depois, em seguida, você falar um pouco do core business e dos serviços que vocês realizam além do core business de vocês. Não, perfeito. Então, a Vertical surge através da ideia do CEO, que é o Bruno, né? É um cara que vem da área do offshore. Desde que ele iniciou no mercado offshore, ele sempre teve a vontade de abrir uma empresa, de criar uma empresa. Né? E ao longo dos anos, passando por algumas dificuldades ao longo de outras empresas, ele foi enaltecendo essa vontade de querer abrir uma empresa para ser um diferencial. Né? Porque a gente identifica muitas falhas de empresas ao longo dos anos assim, no mercado, e a intenção do CEO da empresa era abrir uma empresa que valorizasse os seus profissionais. Né? E com isso surge a ideia da criação da Vertical em 2017. Então é criada a Vertical em 2017, Vertical está linkado à questão de acesso por cordas, do acesso vertical, e o grupo, por incrível que pareça, às vezes as pessoas pensam, está ligado a grupo econômico, mas não. Está ligado a grupo de pessoas, grupo de amigos, né, grupo, família, onde a gente pode ter um grupo de colaboradores que são empenhados com o propósito da Vertical. É porque muita gente pode achar que, na verdade, enquanto grupo é uma holding. Exato, mas não tá. O grupo foi realmente esse sentimento de grupo. Né? Tanto que hoje diversos amigos do Bruno da época offshore hoje são profissionais de excelência dentro da Vertical. Então era a ideia da criação desse grupo que acabou se tornando a Vertical que é hoje. Legal. A gente surge numa casa na rua Cambuci, no Jardim Marileia, e hoje nós estamos com 3 sedes próprias, uma na Mar do Norte, uma na Zona Zen com 5.000 metros quadrados, mais o escritório em Niterói com expansão para Angola e expansão para Guiana. Então, assim, hoje chegamos a 900 profissionais diretos na operação. Então, assim, é uma expansão muito grandiosa. E num curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo. São 8 anos apenas da criação da empresa e com uma expansão realmente muito astronômica, digamos assim, muito rápida. Né? Core business da empresa hoje está relacionado à manutenção e à inspeção de integridade de ativos offshore. Então, todo tipo de serviço necessário no mercado do óleo e gás, a Vertical está apta a desenvolver. Tá? Então, hoje o core business da Vertical está relacionado à manutenção, inspeção e integridade de ativos
principalmente com a utilização da técnica de acesso por cordas. Legal, muito bacana. Cara, muito rápido, né? Sim, uma Muito ascensão espaço de muito tempo, grande. uma ascensão muito rápida. Sim. E algumas ações durante esse caminho foram importantes, porque a gente enfrenta uma pandemia nesse meio do caminho. 2020 ali, né? Então, em 2020, ali a gente estava com 120 funcionários apenas. E a gente, no momento da pandemia, a gente teve uma ação rápida, gerencial do processo. Legal. De temos condições de segurar o pessoal ou é preferível desligar o pessoal e retornar com esse pessoal a partir do momento que os serviços forem voltando. Okay. Muitos mantiveram o pessoal achando que era um gatilho apenas, que isso não ia acontecer, e acabaram não suportando o que aconteceu na pandemia, mas a gente teve uma visão um pouco diferente. Foi difícil, a gente fez o desligamento de 70 profissionais, então você ligar para profissional por profissional e avisar do desligamento, mas dando a esperança para aquele profissional que, caso as coisas voltassem, a gente recontrataria. E foi assim que nós fizemos. Legal. Então, nós reduzimos para 40 profissionais apenas. Você tirou 2/3 da sua folha, praticamente. Exatamente. Mantivemos alguns atendimentos, porque era uma época muito difícil de ter embarques. Cancelava, descia, confinamento e tudo mais. Mas, quando retornamos com a expansão. Legal. Né? Então, a gente aproveitou essa questão, recontratamos os profissionais, e aí que a gente fala da grande questão do propósito da criação e do nome da Vertical, que é a parte do grupo, que é um grupo, né? Que é de abraçar a causa, família, ter aquela união de grupo realmente. Então, a gente trouxe os profissionais de volta e aí começamos a expandir. Aí o nome da Vertical começou a ficar mais evidente no mercado. Agora, você saiu de 120 colaboradores para 900 colaboradores hoje, e nós sabemos que um dos maiores desafios enquanto empresários aqui é mão de obra. Positivo. Né? Sim. Qual é o segredo assim da Vertical para conseguir capacitar e treinar toda essa galera, e principalmente dentro do seu processo de recrutamento e seleção, como é que é o desafio de conseguir mão de obra qualificada para o negócio de vocês? Então, o grande desafio foi desenvolver um back-office, uma equipe de back-office que fosse qualificado o suficiente para recrutar e também para reter. Hoje a gente tem que uma das maiores dificuldades hoje no mercado offshore é você fazer a retenção desses profissionais. Porque muitas das vezes você recruta esse profissional, você acaba treinando ele, qualificando ele, e qualquer outra oportunidade que o mercado chega, esse profissional está indo embora. Então, o trabalho de fazer a retenção desse profissional é muito importante. Isso a gente conseguiu a partir do momento em que nós trouxemos profissionais da área de RH capacitados para isso. Investimos nisso e investimos em processos que divulgassem a cultura da empresa no colaborador, que para fazer com que o colaborador fosse parte do negócio. Senso de pertencimento, senso de pertencimento, exatamente. Então, isso fez com que a gente conseguisse começar a reter bons profissionais. Caramba, né? Que legal. Que às vezes o profissional não saía por uma mera melhoria salarial. Ele preferiria continuar na Vertical pelo propósito dele cultura, dentro né? da Vertical. A cultura passa a ser forte. Exatamente. Cara, muito legal isso que você está falando. Então, a gente pode resumir que uma das estratégias foi você ter um time para qualificar e capacitar esse pessoal. Positivo. E você ter uma estratégia de RH fortalecendo cultura para que a galera ficasse também, principalmente pelo propósito. Né? Principalmente pelo propósito. Caramba, muito legal essa sacada. E assim, muito legal. A abertura que a Vertical tem, assim, você mesmo, quando você esteve na Vertical, você pode perceber, a porta da gerência está sempre aberta, a porta da diretoria está sempre aberta. Eu sempre falo, eu, como gerente geral, eu estou sempre aberto a atender todos os colaboradores da Vertical. O Bruno, como diretor da empresa, como dono da empresa, também está sempre aberto. A gente não deixa de responder nenhum colaborador, independente de qual colaborador que seja. Seja por mensagem de WhatsApp, por ligação, a hora que for, a gente está sempre ali para atender. Legal. E isso é um diferencial dentro do mercado. E como é que é esse desafio a ponto de quando você tem, os colaboradores têm acesso direto a vocês dessa forma, isso de alguma maneira atrapalha o processo hierárquico da empresa? Sim e não. Tá. Eu digo que sim e não. A partir do momento que aquele colaborador tem um acesso direto a você para discutir algo da empresa, a nossa ação você seguiu o processo anterior de comunicar a sua gestão? Legal.
né? Assim não foi resolvido. Então vamos sentar, vamos conversar e num contexto geral você entender isso. Mas eu acho que a parte agora que a gente está muito enaltecida, que é a parte de saúde mental, né? A gente está ali, eu estou ali, o Bruno está ali, as gerências estão ali, mas como um aporte para que os colaboradores possam se desenvolver. Legal. Então a gente está muito assim com as portas abertas para ouvi-los, às vezes não é nem com um assunto próprio da empresa, Legal. mas com uma questão que está passando em casa, com um assunto pessoal, mas você passa a ser um ouvinte daquele colaborador e aquele colaborador se porta da maneira. Poxa, o que eu tenho aqui na vertical de abertura e de acolhimento, eu não encontro em outras empresas. Então isso também passa a se tornar passa a ser um diferencial também para ele. Exatamente. Então acho que todo esse cenário de ter um RH, um setor de RH, um setor de treinamento desenvolvido como nós temos, ter uma estratégia de benefícios aos colaboradores e ter esse acolhimento, acho que esses 3 pilares faz com que você retenha os seus colaboradores e que torne a vertical atrativa para o mercado. Legal. De recrutamento de profissionais. O profissional do mercado ter a vontade de vir trabalhar na vertical. Legal. Acho que isso é muito importante. Olha só, muito bacana o que você falou. Eu quero deixar uma dica aqui para você que é empresário, que os 2 braços direitos de um empresário, de um lado precisa ser a sua área financeira, né, contábil, tributária, fiscal e financeira, e de outro tem que ser o seu RH, porque se a gente entende, né, Matheusão, que o RH precisa ser um dos braços direitos da alta direção da empresa, a gente começa a entender que a cultura forte, ela retém bons colaboradores e expele aqueles que não são bons colaboradores. Quando você tem essa cultura forte, a própria cultura se encarrega de definir quem vai ficar no time e quem não vai ficar. Exatamente. Então, isso é bacana a gente deixar essa sacada aqui para quem é empresário, para que todos os empresários comecem a entender o quão importante é investir numa profissional de RH, numa estrutura de RH, para desenvolver essa questão cultural da empresa. Até porque o custo da perda de um colaborador e da contratação de um novo colaborador, ele é um custo que às vezes o empresário ele não calcula. Não mensura, né? Ele não mensura. Então, é um valor muito elevado. Você perde cultura, você perde rendimento, você perde tempo, você tem o custo da própria nova contratação, novo treinamento, novo recrutamento, nova qualificação. Então, reter é fundamental e para isso você precisa ter um bom RH. Isso vai desde o começo, né? Exato. Até mesmo no processo de recrutamento e seleção, quando você tem lá a matriz de cargos definida, né, a descrição dos cargos definida, o perfil comportamental do colaborador, até o processo de contratação ele é mais assertivo, né? Porque já começa a contratação com fit cultural. Né? Então, se isso começa bem, a chance desse colaborador sair da empresa, declinar ou ir embora é muito menor. Né? Então, a importância de ter um RH forte. Cara, muito legal a estratégia que vocês utilizaram, isso era uma curiosidade minha. E eu acho bacana que todas as vezes que eu visitei a Vertical, eu vi uma turma sendo treinada. Exato. Então, isso é outra coisa que eu queria te perguntar. Como é que é isso? Todo negócio é um negócio de educação. Sim. Se a gente parar para analisar, todo negócio é um negócio de educação. E a gente precisa treinar, acompanhar e direcionar as pessoas o tempo inteiro. Principalmente a nível de maturidade, né? Júnior, pleno e sênior. Então você tem que ter essa visão. Mas como é que é na Vertical essa política de treinamento? Porque, como eu te disse, sempre que eu chego lá, tem um grupo de pessoas sendo treinadas. Como é que é isso no dia a dia? Então, a gente tem 2 segmentos, principalmente, assim, os treinamentos de qualificação para embarque, né? Que são treinamentos que são feitos externamente. Temos uma plataforma de treinamento na parte de NRs, que é uma plataforma desenvolvida em parceria com um desenvolvedor, com uma instituição, totalmente online, formatado para a Vertical. Então, todo o treinamento de NR da Vertical é feito pela Vertical internamente. E vocês mesmos certificam isso? Nós mesmos certificamos. Legal. Né?
E os treinamentos de GNR que eles precisam ser presenciais, né, que eles não podem ser online, nós temos todos os meios e realizamos isso também dentro da vertical. Legal. Então né? você internalizou a certificação das GNRs. Toda essa parte de GNRs e treinamentos. Né? E temos também a outra parte que são dos treinamentos gerenciais e operacionais da empresa, que é mais voltada para a equipe de back-office, né? Que a gente tem alguns aplicativos que nós adquirimos, alguns softwares, onde a gente está traçando as trilhas de sucesso mediante a cada perfil de colaborador e mediante o papel que ele desempenha dentro da empresa. Então, a gente está em constante treinamento do pessoal realmente. E assim, todo dia que você for na vertical vai ter alguém sendo treinado. Isso aí é fundamental para o sucesso da gente, para o nosso desenvolvimento, principalmente quando a gente lida com o fator humano. Né? Você lidar com o fator humano e desenvolver profissionais que tenham a capacidade de lidar com o fator humano, esse também é um outro ponto muito chave, que você volta a ter aquela questão de acolhimento de toda a equipe. Eu sempre falo, aqui a gente do back-office, a gente tem que deixar o colaborador que vai para bordo confiante, seguro, que ele vai para bordo, ele vai desembarcar, e quem está em terra da família dele vai ter um apoio, vai ter um aporte. E como esse aporte é dado? Através dos nossos departamentos de back-office, do nosso departamento administrativo. A gente também investe em assistência social, nós temos um assistente social dentro da empresa, então isso é uma questão que é muito importante também. Nós temos psicólogo dentro da empresa, então a gente tem rodadas de psicologia lá dentro da empresa. Então isso tudo é muito importante. Isso tudo vem do desenvolvimento de treinamentos e de pessoas que, através desses treinamentos, tiveram ideias que hoje propõem esse cenário todo que a Vertical tem voltado para a saúde mental. Caramba! Nossa, muito bacana, sim, muito legal. Bem assim, interessante. É uma aula aqui o que você está trazendo, e isso, principalmente para mim, enquanto consultor, né, que tenho várias empresas aí que eu navego por elas, a gente começa a ficar fazendo âncoras, né? Sim, claro. De resultados e etc, e boas práticas de cada uma delas. E agora eu começo a entender melhor por que a Vertical cresceu dessa forma, porque ela é organizada do jeito que ela é, e por que ela está tendo o resultado que ela tem. Não, com certeza, faz todo sentido. Eu quero pedir um minutinho de intervalo só para a gente falar com a nossa audiência sobre os nossos parceiros, sobre o nosso parceiro, na verdade, dessa temporada, que é a Adapt Contabilidade. Para você que precisa de planejamento tributário, fiscal, com contabilidade consultiva, eu vou deixar aqui o link para que você possa acessar lá o site da Adapt Contabilidade, fala com a equipe do João lá, ele vai te dar um atendimento super bacana e, sem dúvida, vai montar uma consultoria modular aí na área contábil para sua empresa, com apoio jurídico. É muito bacana o atendimento da Adapt Contabilidade, tá? E se você quer ser um parceiro nosso, faça contato aí com o time da Grove, e vai ser um prazer ter você aqui com a gente, sendo um dos nossos apoiadores desse projeto aqui, o Grovecast. Legal? Bom, Matheus, voltando aqui, falando um pouco sobre essa questão da organização da Vertical, eu acho muito legal, como você falou, você trouxe práticas aqui incríveis, e que, sem dúvida, muita gente vai estar olhando isso e vai estar modelando isso, ou pelo menos tentando entender como fazer isso. Mas agora eu quero entrar num outro ponto. Retenção de pessoas, cultura, recrutamento e seleção, parte organizacional, planejamento estratégico. Isso mostra o quanto a Vertical tá alinhada com isso tudo, né? Agora, dentro do universo das vendas, como é que é a equipe comercial de vocês hoje? Quantas pessoas são? Quais foram os desafios que vocês encontraram aí? E qual é o segredo? Eu sei que você não pode revelar tudo, é claro, mas qual foi a grande sacada de vocês aí para alavancar esse volume de negócios e chegar onde vocês chegaram hoje? Então, Wander, a gente surge com o dono da empresa e comigo e as outras gerências que tinham a prática do mercado offshore. A gente era o comercial da empresa. Só que aí a gente começa a ter um desenvolvimento tão grande que a gente identifica que a gente começa a perder mercado a partir do momento que eu faço comercial e gerencio a operação. Perfeito. Então a gente identificou um cenário onde eu preciso investir no departamento comercial da empresa, né?
que a gente traz alguns profissionais, a gente traz o Luiz Felipe, que hoje é o nosso gerente de negócio, e é montado a equipe de comercial da Vertical. Hoje a equipe comercial da Vertical é formada por 5 pessoas. Legal. Né? E a gente tem um processo interno de prospecção, da gente manutenir esse cliente, de fidelizar esse cliente, que aí essa parte da fidelização vai tanto da parte comercial, mas tanto de toda a parte da operação da Vertical. Okay. A gente fala que o melhor vendedor da Vertical é o profissional a bordo. É o cara que está a bordo executando aqueles serviços que o nosso comercial vende. Mas para o nosso comercial vender, eu tenho que ter quem execute. Sim. Né? E a grande virada de chave foi quando a gente percebeu que a gente precisava investir em marketing. Legal. Acho que assim, foi um dos pontos principais. Que a gente notou que a era digital chegou e a gente precisa acompanhar isso. Senão você acaba ficando para trás. Então, assim, a gente investiu nisso, tem investido nisso, e a intenção é evoluir cada vez mais nesse processo e estruturar cada vez mais o nosso comercial. Como? Treinamento para quem está lá dentro, acho que isso é muito importante, né? E buscar profissionais também no mercado para agregar esse time cada vez mais. Bacana. E hoje na área comercial, quais são os principais desafios que você ainda acha, né, claro, que são enfrentados pela empresa? Quais são as barreiras de entrada que você vê para novos clientes? Existe essa barreira de entrada para você? Existe. Ainda, o mercado offshore ele ainda existe e assim, eu falo tanto para nós da Vertical, para entrar em novos clientes, que às vezes já estão familiarizados com a operação de um outro prestador de serviço. Então, é um mercado que ele ainda é muito acomodado com isso. Okay. Né? Assim como outras empresas, outros fornecedores, né, outros concorrentes nossos tenham dificuldade para entrar onde a gente está estabelecido também. Okay. Vai muito pela comodidade de um cliente já estar acostumado e já ter a garantia daquele serviço bem prestado. E eu acho que esse é um dos principais desafios assim, que a gente tem enfrentado. E a gente vai para uma questão também de pulverização. Né? O que seria a pulverização? Tem muitas empresas surgindo. Né? E essas empresas, quando elas surgem no mercado, assim como nós surgimos, elas vêm com um valor de concorrência no mercado muito mais em conta, porque ela não tem uma estrutura organizacional do tamanho e do porte que hoje é a Vertical, e isso acaba impactando em questão dos valores. Né? Uhum. Então, em algumas concorrências, a gente às vezes acaba não vencendo por essas questões de ter um valor diferencial aí por de esse valores. diferencial. Mas aí a gente vai para a parte do que a gente tem conquistado no mercado e que também é um diferencial para o nosso comercial. Qualidade, segurança do serviço prestado. Que eu acho que esse é um dos pontos principais. Né? Você não ter acidentes a bordo, você executar um serviço dentro do prazo para o cliente, você executar um serviço de qualidade para o seu cliente, você passa a fidelizar o seu cliente. A partir do momento que você fideliza um cliente, 2 clientes, 3 clientes, aquilo se torna um marketing para que um outro cliente identifique. Se a Vertical atua para esses clientes, vou dar uma oportunidade para a Vertical para atuar para mim. Legal. Acho que essa é a grande sacada do comercial e é o que a gente tem atuado atualmente nessa pegada. Legal. Cara, muito legal. E hoje, falando agora um pouco de feira. Sim. Né? Essa semana nós tivemos a feira FPSO Expo lá no Rio de Janeiro, de 2025. Tivemos esse ano também a OTC, lá em Houston, né? Daqui a algumas semanas é a Bahia, o IGES. Depois lá em novembro, Mossoró. Como é que está o planejamento de vocês? Eu sei que vocês estiveram nessa agora de forma itinerante na FPSO e foi muito bacana que eu pude ver o esquadrão da Vertical lá e foi feita uma estratégia de marketing também muito legal e funcionou, né, pelo que eu vi, foi muito legal. Mas como é que está o planejamento e a expectativa de vocês aí para essas outras feiras que ainda vão acontecer? Então, a gente está com um planejamento de participar dessas feiras. Além dessas feiras de óleo e gás, a gente também está, como eu falo, assim, o RH é uma base muito forte da Vertical. A gente tem vários congressos e várias feiras voltadas para RH que o nosso time está participando. Temos uma agora no Rio, no final de maio.
E todas as feiras de óleo e gás, o nosso planejamento é de participar principalmente com o nosso time comercial para levar o que a Vertical tem a oferecer e também para captar tudo aquilo que o mercado também tem a oferecer. A gente tem a Macaé Energy também, que vai ocorrer no dia 1º a 3 de julho também, que a gente vai estar lá participando. Legal. Né? Então, vai ser bem interessante também, a segunda evento da Macaé Energy. E várias outras formulações aí que a gente tem no ideal. A próxima, o Rio Oil and Gas, nós vamos estar lá participando novamente, mostrando todas as nossas inovações e tecnologias para o mercado. Muito bom. E eu queria também que você pudesse compartilhar um pouco com a nossa audiência como é que você vê o resultado, o ROI, o retorno do investimento, em cima de feiras. Então, é um nicho de negócio muito interessante, que você tem um retorno muito efetivo. Por que eu falo muito efetivo? Um dos grandes problemas que a gente também enfrenta no dia a dia com os nossos clientes é fazer com que toda a cadeia, todas as pessoas das empresas saibam o que nós fazemos. Que às vezes isso fica retido com um comprador, né? Fica num nicho restrito de pessoas. Quando você vai para uma feira, você tem a circulação de pessoas que são interessadas no negócio e que te procuram na feira e que falam: nossa, a Vertical faz esse tipo de negócio, a Vertical tem essa tecnologia nova, a Vertical faz esse tipo de serviço, muitos não sabem. Né? Então, ali o nosso comercial tem uma visão maior de todo o processo. Então, ele consegue atuar de uma forma mais ampla com essa questão. Então, você atinge um número maior de pessoas que vão realmente contratar o seu serviço. Até mesmo desenvolver novos negócios nos clientes que vocês já atendem Exatamente. em divisões diferentes. Então, esse é um ponto que a gente precisa chegar e que a gente está trabalhando para isso. E a feira, ela dá muito essa oportunidade. Sim. É uma circulação de pessoas interessadas em novas tecnologias, interessada naquilo que pode facilitar o serviço do dia a dia dele. Então, ele procura por inovações. E ele vai procurar a Vertical, assim como não foi na Oil Gas, na Rio Oil Gas, foi dessa forma. Muitos clientes que nós já prestamos serviços, mas pessoas desses clientes que não sabiam que a gente fazia específico certo tipo de serviço. É porque isso é uma particularidade do mercado, né? Às vezes você atende uma grande empresa do mercado e você atende somente uma divisão dela, somente né? uma divisão. E lá dentro você tem várias outras divisões. Exato. E às vezes essas pessoas não têm noção daquilo que você presta nessas outras áreas e você acaba... E a vantagem de fazer esse tipo de atuação, não só na questão de feiras, mas na questão do marketing também, quando a gente vai para marketing de account base, a gente está falando de CAC zero, né? Sim, porque o cliente já está na base, então você não tem custo de aquisição do cliente. Nenhum. Então, ou seja, se você tiver uma estratégia bem definida ali para aumentar ticket médio dentro de um cliente que você já atende, a vantagem é muito grande, porque você não tem custo de aquisição daquele cliente, né? Exato. Pô, muito legal, Matheus. Outra coisa, como que hoje é a Vertical nas questões de ESG? Como é que tá isso para vocês, a questão de sustentabilidade? Como é que são os programas? Vocês têm programas desenvolvidos? Temos. Como é que funciona? Nós temos o comitê do ESG dentro da Vertical. Nós temos uma atuação nos 3 pilares, né? Tanto no governamental, quanto no meio ambiente, quanto na parte de sustentabilidade. Então, todo esse cenário nós abordamos. A gente tem apoios sociais mensalmente, né? Nós temos patrocínios a atletas mensalmente. Nós, inclusive, temos um projeto que a gente denominou de projeto Visão Vertical. Né? E o que é esse projeto Visão Vertical? A gente vai nas escolas, nas comunidades carentes, nós levamos uma ótica junto conosco, a gente realiza exame gratuito para as crianças e nós fornecemos os óculos para para as crianças. Então, tipo assim, a gente tem um cenário assim, muito abrangente do que? De crianças que às vezes não têm o desenvolvimento esperado simplesmente porque a criança não consegue enxergar um professor dando aula. Só que o pai não tem condição, a escola não tem condição e o professor fica naquela, o que eu vou fazer? Eu não tenho muito o que fazer. E quando você vai nessas comunidades um pouco mais carentes e coloca esses projetos à prova, você vê o ganho que a família dessa criança tem. Porque ali, cara, não adianta. Educação sempre vai ser o ponto principal de qualquer crescimento. É isso mesmo. E assim, qualquer área, em qualquer área. É verdade. E quando você chega
entrega um óculos para a criança, que ela coloca nos olhos e fala, caramba, estou conseguindo enxergar isso aqui muito bem, estou conseguindo entender o que o professor está me passando. Então, cara, você vê, o professor fica feliz, a criança fica feliz, a família fica feliz, e você está dando uma oportunidade para aquela criança se tornar um profissional lá no futuro. Sim. Então, isso é muito importante. Legal. Isso é muito interessante. Além disso, a gente, no início de ano, a gente tem o projeto da Bolsa Escolar. O que é a Bolsa Escolar? A gente fornece material escolar para as comunidades carentes. A gente monta um kit com mochila, com caderno, com caneta, com lápis, com estojo, e a gente distribui nas comunidades carentes. Porque muitos desses vão para a escola sem ter um material para estudar. Vão simplesmente com o uniforme da escola, chegam lá, mas não tem um lápis, não tem uma borracha, não tem um caderno. E você vê a alegria dessas crianças quando você entrega. Isso não tem preço. É algo que não tem preço. Né? E a gente, enquanto empresa, enquanto empresário, quando a gente consegue proporcionar isso para a sociedade, para o meio em que nós estamos inseridos, isso é prazeroso demais, né? Sim, com Porque certeza. você, além de cumprir o propósito do seu negócio, você está cumprindo o propósito de transbordar na vida daqueles que não têm condição. Exato. Isso não tem preço, né, cara? Isso motiva a gente de uma forma E a gente surreal. fala, assim, a gente espera, né? São esses projetos, tem um projeto de doação de cesta básica também, tem um projeto de doação de presente no final do ano, você chegar nas comunidades carentes com o Papai Noel distribuindo presente, isso... E a gente fala assim, se a gente conseguir ser espelho para que outras empresas, seja parceira, seja concorrente, seja cliente, façam um pouquinho do que a gente tem feito, a gente vai ver muita mudança. Verdade. Vai ver muita mudança na nossa sociedade. E é no entorno. Se empresas de Macaé fizerem em Macaé, empresas de Rio das Ostras fizerem em Rio das Ostras, Niterói fizerem em Niterói, se cada uma fizesse um pouquinho, te garanto que daqui a um tempinho a gente vai estar bem melhor. Sem dúvida. E a gente cresce muito com isso, né? Quando a gente tem a oportunidade de... tem uma passagem bíblica que diz que dar é melhor do que receber, né? E quando a gente tem o ato de transbordar, de promover algo que traga alegria, principalmente as crianças, né? Você falou disso de Papai Noel, e a gente tem lá na Grove esse programa também. Todo final de ano a gente faz isso e adivinha quem é o Papai Noel, né? Você. Eu fantasia de Papai Noel, Legal. Coloco lá a roupa de Papai Noel e a gente vai numa comunidade da cidade onde nós atuamos para poder fazer isso. E uma das coisas que me marcou muito na última foi que nós estávamos sentados assim com as crianças, aí teve um pequenininho que olhou para mim assim, Papai Noel, tua barba é branca, mas por baixo ela é preta. Ele falou assim, e eu disfarçando, e aí chegou uma menininha, eu falei, tudo bem, você gosta do Papai Noel? Ela, gosto. Eu falei, seu papai e sua mamãe gosta? Ela, só minha mamãe, porque meu papai está preso. Então, tipo assim, a gente se depara às vezes com algumas situações nesses momentos que a gente, enquanto que graças a Deus nós temos uma família estruturada, nós temos tudo isso, e quando você vai para fazer uma ação social e você se depara com uma situação dessa, você vem para um ponto de reflexão, caramba. Exato. Olha o tipo de mundo que a gente está sendo um agente de transformação. E às vezes está do seu lado e você não vê, né? Você não enxerga. Outro ponto importante, Wander, a gente também tem um projeto que é o projeto Mar Sem Lixo, que é junto à ONG Mar Sem Lixo, que é o projeto de limpeza das praias, né? Então a gente é patrocinador da ONG Mar Sem Lixo, né? Somos patrocinadores afincos e participamos de todos os processos de limpeza dos mares, limpeza das praias aqui em Rio das Ostras, em Macaé, em Saquarema. Então a gente patrocina todo esse processo, junto a Mar Sem Lixo. É uma ONG muito, muito séria, muito importante, então bem interessante também. Legal. E Mateusão, todos esses trabalhos, eles já estão todos mapeados? Todos mapeados. Legal. A gente tem o nosso manual do ISD, legal, né? Adquirimos uma plataforma agora para monitoramento, então a gente tem o planejamento anual de todo esse processo. Legal, muito bacana. Agora, Matheus, para a gente ir um pouquinho, voltar na verdade um pouquinho para essa questão de vendas, hoje, quais são os próximos passos da Vertical enquanto crescimento, enquanto faturamento, enquanto mercado? Como é que está isso dentro do planejamento estratégico de vocês? Qual é o próximo passo da Vertical?
Então, a gente identificou, Wander, no mercado, que o mercado está indo para uma tendência, principalmente offshore, para tecnologias que exponham menos o profissional ao risco. Ok. Mediante esse cenário, a Vertical começou a investir nessas tecnologias que minimizam o impacto de risco de acidente dos colaboradores. Fatores humanos. Fatores humanos. Né? Ou seja, inspeções com drone, toda a tecnologia de robótica aplicada ao mundo offshore, a gente está tendendo a seguir para essa área, investindo nessa área. São áreas de um maior valor agregado de venda. Tá. Né? E com isso a gente pretende uma expansão de faturamento aí na casa dos 5% a 10%, chegando aos 20% aí num médio período. Como que a gente faz isso? Trazendo profissionais de larga escala do mercado aí de conhecimento e trazendo essas tecnologias todas para os ativos da Vertical. E principalmente agora que nós estamos na era das IAs, Sim. Elas estão cada vez mais espantosas, exato, né? Exato. Hoje 20% lá da nossa operação já é por IA. Já é por IA. E vai aumentar, Uhum. porque a eficiência operacional que ela tem trazido é muito grande. Né? E não necessariamente que isso vai substituir as pessoas, mas isso vai aumentar a capacidade produtiva das pessoas. Exato. Eu vou subir um conteúdo essa semana ainda, quer dizer, próxima, falando sobre IA, falando sobre como utilizar a IA, porque um profissional de alta performance, se ele coloca no cinto de utilidade dele a IA, ele vai se tornar um ciborgue. Sim. Porque a nossa performance ela aumenta consideravelmente. Muito. E IA, ela está deixando de ser somente ferramenta, somente sistemas de tecnologia para ser um estilo de vida. Uhum. Né? Então hoje a gente tem IA para fazer pagamentos bancários, Exato. a gente tem IA para fazer autoatendimento, a gente tem IA para fazer check-out de pagamento, venda de produtos direto recorrente. Nós estamos testando uma IA que ela de forma autônoma para contratos recorrentes com price list. Ela recebe o pedido, ela envia a proposta, ela interage com o cliente não percebe que é uma IA, ela recebe a PO, ela marca como ganho, já libera para a logística. Então olha aonde nós estamos chegando com isso, mas isso é importante também a gente deixar aqui, que os profissionais eles precisam cada vez mais com certeza buscar qualificação de como operar a IA, porque esse será um profissional raro no mercado. Já é raro. É verdade. Eu estava lendo uma matéria da Exame esses dias que é um dos profissionais hoje no mercado que tem um maior salário. Exatamente. Porque são pouquíssimos e é um boom de mercado. E outra, daqui a 3 anos nós ainda não sabemos quais são as profissões que vão surgir. Exato. Diante dessa velocidade, os nossos filhos, por exemplo, ainda não sabem, na verdade, qual vai ser a profissão deles. Exatamente. Eles podem pensar em algo hoje e daqui a mais 3 anos, os engenheiros de prompt eles estão cada vez mais em alta no mercado. Então, a linha de programação, de tecnologia, ela veio para ficar, ela não volta. Não volta. E hoje nós precisamos entender como que isso vai agregar valor ao nosso negócio. Sim. Né? Matheus, a gente está indo aí pro... Cara, esse bate-papo está incrível. Está sendo uma aula aqui para mim, essa troca está sendo incrível. Muito boa. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente agora vai sair daqui desse podcast com a cabeça pipocando. Sim. Tipo assim, cara, eu tenho que fazer muita coisa. Tem muita ideia boa, né? E o bacana disso tudo é que às vezes quando você acha que a sua empresa está num nível muito bacana, tem gente fazendo algo muito maior, muito melhor, e você, caramba, eu ainda sou muito pequeno. Sim. E a gente precisa começar a entender isso tudo. E isso é muito legal porque a gente tem aqui a oportunidade de transmitir esse conhecimento para as pessoas, porque eu também acredito que dividir é multiplicar, né? E que quanto mais a gente entrega, mais a nossa régua aumenta. Exato. Né? Porque você vai entregando, daqui a pouco, ou você avança com a sua régua, ou a galera vai te acompanhar e você deixa de ser interessante. É isso aí. Né? Então, eu acho que para a gente que está sempre tentando buscar entregar mais conteúdo, transbordar na vida das pessoas e educar as pessoas, a gente precisa também se qualificar cada vez mais. Então, a gente tem que estar em movimento o tempo inteiro. O tempo todo. Né? E, cara, assim, eu queria que você, nesse momento, pudesse aí deixar uma mensagem para a nossa audiência, seja tanto na área de pessoal ou na área de negócios,
mas eu queria te deixar à vontade para você deixar um recado, falar o que você quiser falar. A palavra é com você. Para os nossos clientes, queria deixar a mensagem de agradecimento por confiar no trabalho da Vertical. Para aqueles novos clientes, sigam a Vertical nas redes sociais para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho da Vertical. Para os nossos colaboradores, meu muito obrigado, porque são vocês que fazem a Vertical estar no patamar que ela está hoje. E para o público em geral, Wander, a mensagem é de que nunca desistam dos seus sonhos, né? O dono da Vertical tinha um sonho de ter uma empresa e hoje a Vertical é uma empresa que ela é conhecida nacionalmente no mercado. Então ele não desistiu do sonho dele, né? E então não desistam dos seus sonhos, do público em geral, e se qualifique, né? A região oferece muita oportunidade de qualificação e o mercado exige essa qualificação. Então, assim, busquem se qualificar e nunca desistam dos seus sonhos. Então, essa é a mensagem que eu deixo aí para o público em geral, Wander. Caramba, muito bacana. Mateusão, agora a minha pergunta para ti é: como tem sido a sua. E é o momento de bater ou de assoprar, pode ficar à vontade. Como é que tem sido a sua experiência com o time da Grove? Como tem sido essa trajetória de vocês com a Grove Agency, né? O que vocês têm notado de diferença positivamente, negativamente? Como é que tem sido a experiência com a Grove? Então, a experiência ela tem sido muito boa, como você falou lá no início, né? Muitos dos empresários veem o marketing como não sendo um investimento de negócio, acabam deixando com o sobrinho ou com outras pessoas que não têm tanta qualificação. E a gente, como chega num momento de mercado que a gente identificou, como eu falei um pouco atrás, que a gente precisava investir no marketing de qualidade. E aí a Grove aparece para a gente nesse cenário e vem nos atendendo de uma forma assim muito boa. Não é porque eu estou aqui na sua frente que eu estou falando isso não, mas todo o seu time, né, tem dado um suporte assim fenomenal para a Vertical em todos os âmbitos. E o marketing da Vertical ele evoluiu muito, né? Os acessos a LinkedIn, as divulgações, as publicações de Instagram e LinkedIn, elas aumentaram assim, exponencialmente, né? E isso tem uma ação direta da Grove nesse processo. Não somente isso, mas todo o suporte de consultoria que vocês têm dado para a Vertical tem sido muito importante no próprio desenvolvimento da gestão da empresa como um todo, né? A análise que vocês fizeram total da empresa ela foi muito importante, até para algumas visões que às vezes no dia a dia interno ali da empresa você acaba não observando e vocês vieram com toda a expertise de vocês externa e trouxeram isso para a gente e foi muito importante e tem sido muito importante. Então acho assim, o apoio de vocês diariamente, né? O contato é mais direto com o Luiz lá, né? Mas eu vejo esse contato e vejo o quanto o impacto das redes sociais através da Grove tem positivado a evolução da Vertical no mercado. Caramba, muito legal, Matheus. A gente fica feliz, né, de estar contribuindo positivamente e até aquilo que você falou, né, de um diagnóstico geral, né, até para que a nossa audiência entenda também um pouco sobre isso. Hoje nós não atendemos nenhum cliente sem que ele passe por um processo de diagnóstico. Sim. Porque se nós não entendemos qual é o retrato atual dele a nível de maturidade mesmo, a gente não consegue ajudá-lo. Não consegue ajudar, exatamente. Principalmente quando a gente entra na questão de performance em vendas, né, junto com o time comercial, e o nosso cliente tem problema na operação, eu vou trazer uma dor de cabeça para ele. Sim. Se eu aumento a demanda dele, ele tem problema na operação, tem problema no RH. É um problema que você traz para ele. É um problema que a gente vai trazer e não vai fazer muito sentido. Então é bem legal isso que você falou. A questão do diagnóstico ele é fundamental para qualquer empresa começar um trabalho. Exato. Porque se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Exato. Mateusão, cara, quero agradecer você pela sua presença aqui. Nós estamos muito felizes de receber você, a Vertical Group, aqui na nossa mesa. Primeiro porque foi uma aula essa troca aqui, foi incrível. Eu tenho certeza que a gente gerou muito conteúdo bacana para quem está assistindo a gente. As pessoas agora vão conhecer um pouco mais da Vertical, né? E a gente fica muito feliz da presença de vocês aqui no nosso segundo episódio desse podcast, que ele veio literalmente para poder trazer conteúdo de quem tem resultado de verdade, né? Porque na internet a gente vê muito guru de palco, muito. Vendendo algo que nunca viveu. Exato, né? Exato. E a ideia do Grovecast é trazer pessoas, empresários aqui, empreendedores de verdade,
que estão no chão de fábrica, que tem calo na mão, Sim, que tem exatamente. alegria, que tem tristeza. Sabe o que realmente acontece no dia a dia, né? Exatamente, que não é nenhum guru de palco. Então, cara, Perfeito. muito obrigado pela sua presença. Muito feliz de ter você aqui. Espero que a gente possa ter uma jornada muito longa Com juntos certeza, aí. mano, com certeza. A gente agradece também em nome da Vertical. Obrigado pelo convite. Foi muito produtivo aqui. Que a gente sirva de espelhos para outros sonhadores aí. Sem sombra de dúvida. Valeu, meu irmão. Obrigado, Obrigado, tá? você, mano. Valeu. Fala, turma. Esse foi mais um episódio aqui do Grovecast. Sigam a gente nas redes sociais e até o próximo. Tchau.